Vamos então dar sequência, né? Eu vou pegar novamente o retângulo e vou criar um outro retângulo, como eu mostrei para vocês. Vou colocar uma cor qualquer, pressionando com o botão esquerdo, e colocar uma cor de contorno, pressionando com o botão direito. Ok. Essas informações já ficou muito parecido. Vou colocar uma outra cor de contorno aqui com o botão direito. Beleza. Essas informações de cores você consegue pré-definir elas aqui abaixo. Vou mostrar isso aqui também porque é importante. Eu vou pegar a ferramenta de seleção, porque eu gosto de ter ela selecionada, e vou dar um duplo clique sobre essa paleta aqui abaixo, onde eu estou passando o mouse, que é a cor de contorno. Quando você dá um duplo clique, ele te abre esse painel, onde eu posso então fazer algumas especificações extras, como por exemplo, a largura desse contorno do meu objeto. Vou colocar 4, por exemplo, ali. O estilo do ponto, se eu quero pontilhado, se eu quero tracejado, se eu quero um pontilhado com espaçamento maior, menor. Então, aqui vai ter vários efeitos para você aplicar, né, de acordo com o que você ache melhor. Aqui eu posso editar ainda esses estilos, escolher como eu quero esse canto, né? Se eu quero um canto redondo, se eu quero um canto chanfrado, se eu quero um canto padrão, que é esse canto 90 graus. Então, eu teria aí todas essas opções para poder trabalhar. Qual o limite aqui de angulação desses cantos que eu vou trabalhar? Como que vai ser essas extremidades aqui das linhas? Quais as posições? Então, ele tem configuração aqui, né, muito bacana e muito avançada para a gente trabalhar referente ao contorno. Então, você pode aí especificar tudo isso aí e trabalhar com esses atributos. Se eu der OK, ó, ele já modificou então. Percebam que ficou aquele pontilhado, ó, veja aqui que aqui ele ficou chanfrado, né, como foi pedido, e eu tenho aí um contorno personalizado. Na cor, ele também tem opções, não tantas quanto o contorno, né, mas aqui eu posso fazer a seleção através de um seletor de cores. Se o seu não tiver dessa forma, porque provavelmente ele está aqui em outro modelo, ó, esse é o primeiro, tá joia? Aqui eu seleciono a tonalidade e aqui eu seleciono a intensidade da cor, então eu já tenho uma gama muito maior de opções do que essa da paleta de cores. Você consegue aí chegar exatamente, né, no nível de cor que você quer trabalhar. Aqui ele te mostra, por exemplo, em hexadecimal, qual cor é essa aí. Às vezes você tem já uma cor em hexadecimal que você tenha trago de outro programa, como Photoshop, alguns outros que dão as cores aí em hexadecimal, você consegue colocar exatamente a mesma tonalidade ali. Então isso é bem interessante. Além de fazer esse preenchimento simples, que é o que eu estou trabalhando, né, um preenchimento de cor única, uniforme, eu vou ter aqui o preenchimento, né, de fonte, onde ele vai deixar eu aplicar um degradê, uma gradação aqui, né, entre uma ou mais cores, tá joia? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma tonalidade de cor branca e uma tonalidade de cor roxa. Se eu seleciono o meu ponto branco, eu poderia simplesmente vir aqui na parte inferior e aplicar uma cor diferente, fazendo uma mistura aí agora dessa tonalidade vermelha com essa minha tonalidade roxa. E poderia também estar aumentando a intensidade entre uma e outra, tá joia? Utilizando aqui esses pontos que eu tenho aqui abaixo. Se eu clico sobre o ponto, ele me mostra então aqui a posição. Eu posso estar deslocando esse ponto, né, aplicando uma opacidade nele aqui, deixando ele um pouco mais opaco. Eu vou deixar com 0 para ele ficar com a cor 100% ali, mas eu poderia então estar trabalhando justamente essa definição de opacidade entre os pontos. Posso aqui também estar definindo, vou selecionar o vermelho, né, a força daquele ponto de cor. Ó. Então, se eu for aumentando aqui, ele toma uma porcentagem um pouco maior, né? Ele faz também uma gradação ali. Se eu diminuir, vocês podem ver que ele fica um pouco mais forte e vai tomando aí um pouco mais de cor ali. Então, ele não fica tão misturado, né? Isso que seria a proporção de mistura entre as cores. Eu fiquei com 50% azul e 50% vermelho. E aqui eu posso mesclar um pouco mais essas cores. Eu vou deixar em 0, porque ele faz a mesclagem própria ali. Se eu quiser editar, eu dei Enter aqui sem querer, eu dou um duplo clique novamente abaixo com o objeto selecionado e ele volta na cor, né, na gradação que eu fiz. Aqui eu estou trabalhando com uma gradação de apenas 2 pontos, mas eu posso inserir mais cores. Basta aqui dar um duplo clique sobre essa área aqui superior, ó, e eu consigo inserir outras cores. Então, vou selecionar, por exemplo, esse ponto e aqui eu defino uma cor diferente para ele. Vamos colocar um verde aí para ficar bem diferente. Esse outro ponto, clico sobre ele e passo as mesmas propriedades que eu tinha passado anteriormente, eu passo para esses pontos. Se você tiver criatividade, souber misturar bem as cores,
né, você consegue fazer muita coisa interessante aqui. Se você arrependeu, eu vou colocar um outro ponto aqui, né, vou colocar a cor dele, por exemplo, preta. Ah, mas aí eu não gostei, não tinha necessidade desse ponto preto. É só dar um duplo clique sobre ele que ele é deletado. Ah, eu gostei da mistura de cores, mas eu não gostei da posição dela. Então aqui eu vou ter as transformações. Eu posso, por exemplo, mudar aqui a inclinação, ó, fazendo uma rotação, né, nessas cores. Então eu deixei aqui 90, ele mostrou aí as cores agora na horizontal. Aqui eu tenho que configurar um pouquinho mais essa transformação para a escala ser feita de forma uniforme. Então nós veremos aqui na próxima aula um pouco mais sobre os preenchimentos, né, gradiente. Eu vou mostrar também sobre outros preenchimentos que nós temos, que eu acho importante passar isso para os alunos nas primeiras aulas, para que eles já tenham isso, né, em mente para conseguir desenvolver e conseguir modificar, né, o que eu passar aqui durante o curso.